Estamos de volta e a seguir o professor Alexandre vai falar sobre os ventos e deslizamentos. É hora da aula de geografia. Olá! Continuando a nossa revisão, conversaremos agora mais um pouquinho sobre geografia. Eu sou professor de Geografia Física e escolhi dois temas importantes, esperados tanto nas provas do Enem quanto em outras provas de vestibular, ligando à atualidade e temas importantes, temas tradicionais nas questões que podemos aguardar. Eu escolhi o tema ventos, que será o nosso primeiro, e também o tema avanço de encosta, os deslizamentos. É fácil você entender por que a escolha destes temas. Em setembro de 2011, os Estados Unidos sofreu com o furacão Irene, que trouxe a memória do furacão Katrina, que devastou o sul desse mesmo país em 2005. O Brasil iniciou 2011 com a tragédia dos deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro. Então, repito, nós temos aqui duas situações que envolvem a atualidade, mas também temas tradicionais e muito cobrados em provas e vestibulares. Então vamos lá, iniciamos pelo assunto ventos. Aqui na tela, você observa o avanço do furacão Irene pela costa leste dos Estados Unidos. Regularmente, os furacões atingem mais a região do Golfo do México e também a parte sul, né, dos Estados Unidos, que envolve Caribe, envolve outras regiões ali do Golfo do México. Mas esse furacão, o Irene, ele avançou e seguiu pela costa leste, quase até a proximidade da fronteira com o Canadá, causando pânico numa das regiões mais populosas dos Estados Unidos. Próxima imagem. Aqui você consegue, por essa imagem, perceber o pânico causado na região. A memória do furacão Katrina, de 2005, fez com que as pessoas realmente acatassem as orientações dos serviços públicos e parques foram fechados, cidades foram evacuadas, as Forças Armadas tomaram certas regiões, orientando as pessoas, evitando saques, evitando pânico, evitando que preços extorsivos fossem praticados em certas mercadorias de primeira necessidade, caso de água, remédio e tudo mais. Próxima imagem. Aqui nós temos uma breve lembrança da destruição causada pelo furacão Katrina na região de Nova Orleans, sul dos Estados Unidos. Observem que a região realmente foi muito devastada naquela ocasião. O Irene, ao atingir a parte leste dos Estados Unidos, a parte nordeste, não chegou a consequências tão sérias. Ele perdeu sua força nas proximidades do litoral, mas mesmo assim o número de mortos, passou de 10 pessoas. Para uma região que havia recebido orientações, preparos e tudo mais, é um número de mortos bastante expressivo, num país desenvolvido como os Estados Unidos. Mas daí vem a situação. Como que funciona o mecanismo dos ventos? Então observe, o mecanismo dos ventos parte de diferenças de temperatura que acarretam diferenças de pressão na atmosfera. Então, de variações térmicas, de amplitudes térmicas e de diferenças de pressão, diferenças barométricas. E os ventos, as circulações horizontais, sempre são orientadas da seguinte maneira. Veja, os ventos sempre se propagam das áreas de alta pressão atmosférica para as áreas de baixa pressão atmosférica. Aqui temos um segredinho importante para a resolução das questões em vestibulares. As regiões de baixa pressão atmosférica configuram ciclones. Então, as regiões de maior temperatura, de baixa pressão atmosférica, que recebem os ventos, são chamadas de ciclônicas, ciclonais, zonas de ciclone. Aí você, mas tem aquele tipo de vento, tem esse. As áreas de baixa pressão atmosférica configuram ciclones. Então, o vento segue das áreas de alta pressão para as de baixa pressão. As áreas de baixa pressão são áreas de ciclone. Se a sua cidade, nesse instante, encontra-se numa situação de receptora de ventos, a sua cidade, nesse instante, é um ciclone. Isso não significa que o mundo está acabando.
Significa que a sua região está numa condição de receber as massas, de receber os ventos aí na região. Mas, se essa condição ciclônica ela for extrema, você tem um aquecimento significativo, a sua cidade poderá receber ventos violentos. O aquecimento significativo pode gerar tempestades muito expressivas. Estas tempestades expressivas, destruidoras, podem receber nomes específicos. Então vamos lá. As áreas de baixa pressão são ciclones, mas em algumas regiões do globo, estas tempestades especiais recebem nomes especiais. Então vejamos o primeiro. Na região do Atlântico, as grandes tempestades são chamadas de furacão. Na sequência, no Oceano Pacífico, são chamados de tufão. E quando acontecem em áreas continentais, são chamadas de tornados. Existem, claro, algumas particularidades entre estas grandes tempestades, mas é importante que você perceba, ciclone é um nome genérico. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos, o Irene, foi um ciclone. Em 2004, quando parte do sul do Brasil foi atingido pelo ciclone extratropical Catarina, foi um ciclone, um aquecimento mais significativo que gerou uma tempestade expressiva nessa região. Então, isso nos ajuda muito. Os ventos sempre, das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Para onde os ventos convergem, áreas receptoras, zonas de ciclone. E os ciclones mais expressivos recebem nomes especiais. Então, veja, furacão no Atlântico Norte, é o caso dos Estados Unidos, tufão na região do Oceano Pacífico, o Japão, agora, setembro também de 2011, é atingido por um tufão. E quando acontece em terra, foi o que aconteceu nos Estados Unidos em abril. Veja, nós tivemos uma sequência de tornados nas planícies centrais dos Estados Unidos, e é por isso que os Estados Unidos andam meio assustados, com os ventos também, né? 200 mortos nessa região. Foram tornados, foram tempestades bem localizadas em terra, foram tornados. Então, pensando em questões de vestibular, é interessante você ter esta sacada, que os ventos sempre para as áreas de baixa pressão, e nós temos esses nomes específicos. Uma pequena observaçãozinha, uma pequena curiosidade. Existem regiões do Oceano Índico onde essas tempestades, que podemos chamar de tornados, enfim, elas são chamadas de bagyo. Existem regiões próximas à Austrália onde elas são chamadas de wili wili. E existem classificações para avaliar a intensidade, a capacidade de destruição destas tempestades. Existe a escala Fujita, essa que você escuta na TV, que a tempestade atingiu nível 1, nível 2, nível 3. É a escala Fujita que faz esse tipo de avaliação. Mas além da situação genérica dos ventos, para as áreas de baixa pressão, e essa particularidade dos furacões, tufões e tornados, no planeta nós classificamos os ventos entre ventos constantes, planetários, ventos continentais e ventos locais. É importante darmos uma olhadinha nisso. Então, essa imagem mostra a situação dos ventos planetários. Os ventos planetários existem grandes células dentro da zona tropical, nas zonas temperadas entre os trópicos e os círculos polares e também nas zonas polares. Os mais significativos são os que ocorrem dentro da zona tropical. São chamados ventos alísios. Os alísios são significativos porque de onde partem, próximos aos trópicos, eles arrastam uma quantidade grande de umidade, gerando zonas desérticas. Se você acompanhar o trópico de Câncer, você passará sobre o deserto californiano, Saara e também regiões áridas do interior da Ásia. Se você percorrer o Trópico de Capricórnio, você passa no deserto do Atacama, você passa também no deserto da Namíbia, no sul da África, e no deserto australiano. Então, de onde partem, os alísios arrancam umidade. Umidade que é levada para as proximidades do Equador, onde esses ventos convergem e depositam uma quantidade grande de umidade, essa chamada zona de convergência intertropical, muito chuvosa. Então, os alísios, eles interferem, inclusive, nas rotas de aviação. Em 2010, tivemos aquele acidente com um voo da Air France. O avião teve alguns problemas ali, mas uma contribuição para o acidente
foi o fato desse avião pegar uma grande tempestade na chamada zona de convergência intertropical. Então, os ventos alísios configuram a célula mais importante dos ventos constantes, dos ventos planetários. Próxima tela. Aqui você observa um exemplo significativo de ventos continentais. São os ventos monsônicos do sul da Ásia. Estes ventos, quando verão, sopram para o continente e quando inverno, sopram para o oceano. Essa diferença de direção é explicada pela variação de pressão e temperatura. Então vejam, quando chega o verão na Ásia, rapidamente o continente aquece. Os ventos seguem para a região mais aquecida. Arrastam uma quantidade grande de umidade, provocando chuvas muito intensas, com destaque para a Índia, Bangladesh. Muito bem. Quando inverno, o continente rapidamente resfria, mas as águas guardam calor. Então, durante o inverno, os ventos sopram em direção ao oceano, então deixando o continente mais seco. Os ventos monsônicos são os ventos das chuvas, então eles interferem diretamente no padrão da distribuição das chuvas nessa região. E, na próxima tela, você observa o funcionamento do vento das brisas litorâneas. O Brasil tem um litoral grandão e esse vento é observado em vários trechos. Como que ele funciona? Observe aí na sua telinha. Durante o período diurno, durante o dia, as terras, o continente, aquecem antes. Então, vejam, quentes atraem os ventos dos oceanos. Então, durante o dia, você tem o vento do mar, é o chamado maral, a brisa marítima. Quando inicia a noite, rapidamente as terras resfriam, mas as águas, os oceanos, eles preservam calor, eles guardam calor. Então, durante a noite, você tem o vento soprando da direção do continente para o mar, é o chamado terral, é a brisa terrestre. Essa dinâmica de ventos, ela interfere na distribuição das chuvas ao longo do litoral, no conforto térmico que as pessoas percebem também nas praias, mas também interfere, por exemplo, em atividades como a do jangadeiro. O jangadeiro, ele sai para pescar durante as madrugadas, porque de madrugada ainda é noite, então o vento o leva para o oceano. Com o nascer do dia, a dinâmica das brisas muda, o vento sopra para o continente e traz o jangadeiro de volta. Então, esses ventos costeiros, as brisas, também são bastante significativos, mas explicados por quê? Sempre os ventos sopram na direção das temperaturas maiores, na direção das baixas pressões. Então, o que fizemos até aqui, nessa primeira parte, foi discutirmos um pouquinho aspectos sobre os ventos. E observe uma situação. O assunto básico, o assunto curricular relacionado com atualidades, com assuntos que você observou aí na mídia. Então, vamos conferir isso tudo em uma questão. Acompanhe. Vento é o ar em movimento. Seu mecanismo está expresso na primeira lei da circulação atmosférica do holandês Buys-Ballot, que diz: os ventos sempre sopram das áreas de alta pressão, anticiclonais, para as áreas de baixa pressão. A recente devastação promovida pelo furacão Irene nos Estados Unidos despertou o medo e a curiosidade a respeito dos ventos. Sobre os movimentos do ar atmosférico, é correto afirmar: alternativa A. As zonas anticiclonais são portadoras de ar aquecido e as zonas ciclonais possuem ar resfriado? Errado, porque as áreas anticiclonais são de ar frio, alta pressão. Elas dispersam o ar para as áreas de baixa pressão ciclonais. As áreas ciclonais é que recebem. São elas que, inclusive, experimentam os ventos violentos, eventualmente tempestades. Alternativa B. Furacões como o Irene são manifestações comuns durante o inverno no hemisfério norte? Errado. Errado por quê? Porque os furacões, os ciclones, estão relacionados à temperatura maior, à baixa pressão. Portanto, são mais comuns durante o verão. O Irene aconteceu em setembro, que configura ainda verão no hemisfério norte, onde encontra-se os Estados Unidos. Alternativa C.
Os ventos alísios sopram das proximidades das linhas tropicais, Câncer e Capricórnio, em direção às regiões polares? Não. Os ventos alísios são células tropicais, eles sopram em direção ao Equador. Os alísios dos trópicos para o Equador. Tiram umidade dos trópicos, levam a umidade para o Equador. Alternativa D. As brisas são ventos constantes que sopram constantemente dos oceanos na direção dos continentes? Errado. As brisas são ventos variáveis, são ventos locais que sopram durante o dia para o continente e durante a noite para o oceano. Alternativa E. No Sudeste Asiático, os ventos das monções alternam sua direção de acordo com a estação do ano. Durante o verão, sopram na direção do continente, ocasionando grandes índices pluviométricos? É isso mesmo. O vento das monções, o vento das chuvas no sul e sudeste da Ásia, tem essa dinâmica. No verão, para o continente, chuva, e no inverno, retiram umidade do continente, então vem o período da estiagem. Só cuide que essa região do sul e sudeste da Ásia encontra-se no hemisfério norte, portanto as chuvas acontecem na metade do ano, o verão deles. E no final do ano, no inverno deles, o período da estiagem. Então, nessa nossa primeira questão, sobre os ventos, alternativa correta, a alternativa E. Então, vamos para o nosso segundo assunto. Os deslizamentos assustaram o Brasil inteiro no ano de 2011. A região serrana do Rio de Janeiro computou algo perto de 1.000 mortos, numa tragédia não acompanhada, pelos brasileiros mais jovens. Nós não tínhamos registros, de uma manifestação tão grande na natureza, de tamanha violência nos últimos anos. Os deslizamentos são manifestações normais, naturais, das regiões com relevo mais acidentado. Caso da Serra do Mar, ali na região do Rio de Janeiro. Os deslizamentos podem também receber nomes diferentes: avanço de encosta, desmoronamento, avalanche. Numa região com relevo muito acidentado, com clima úmido, é natural que a ação dos agentes externos, dos agentes que modelam o relevo, promovam erosões desse tamanho, dessa monta, com essa violência. Mas o que aconteceu no Rio de Janeiro, essa tragédia, naquela bonita região serrana, ali turística, e também aconteceu em outras regiões, no Nordeste, no Sudeste ainda, em São Paulo, no Sul, nós temos notícias do Paraná em 2011, em 2008 os deslizamentos da região do Morro do Baú, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Estas manifestações tiveram a mão humana, a ação antrópica interferindo. Em especial, o desmatamento e cortes feitos nas encostas, nos relevos acidentados, nas escarpas, nas vertentes, como também podem ser chamados. Cortes para a construção de rodovias, cortes para a construção de casas e tudo mais, favorecem esse tipo de manifestação. Então, aqui na tela, nós temos duas imagens do que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro. Veja esse grande avanço que tivemos aqui de terra, esse grande deslizamento, essa grande avalanche, que aconteceu na região serrana. Próxima imagem. Veja que a violência dos desmoronamentos, inclusive, trouxe rochas, matacões, também podem ser assim chamados, imensos, que deslizaram em direção às construções. Então, não existe a possibilidade de resistência de construções como casas e pontes, viadutos, ruas, diante de uma manifestação tão violenta. Mas uma coisa que muitos alunos procuraram falando nisso, a imprensa também discutiu, esta foi a maior tragédia natural do Brasil, em número de mortos e área atingida, ou foi a segunda? Você eventualmente acompanhou isso, essa foi a maior tragédia, essa foi a segunda. Então, foi a maior ou não foi? Bom, se nós concordarmos que o deslizamento do Morro das Araras, no final da década de 60, entre São Paulo e Rio de Janeiro, ele matou 1.700 pessoas, se nós concordarmos com isso, acreditarmos nisso, o Morro das Araras foi a maior tragédia. Observe na tela
imagens do deslizamento do Morro das Araras. Essa região compõe o traçado da rodovia Presidente Dutra, recém-reformada, né, e tal, na época. Então, o governo, a ditadura militar, tratou de esconder essa ocorrência. Então, existem números oficiais falando em 300 mortos, em 400 mortos, em 500 mortos. Veja, aí um ônibus, né, atingido pelo desmoronamento. Existem informações de pequenas vilas que sumiram com uma série de deslizamentos que aconteceram naquela época. Então, esta tragédia é vista como a maior, mas os números oficiais não concordam com isso. Daí que a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, com seus 1.000 mortos, é considerada, então, a maior ocorrência. Eu penso que para as provas de vestibular isso não tem nenhuma relevância, né? A imprensa que trabalhou muito isso. Mas se o que aconteceu no Rio de Janeiro, no início de 2011, foi a maior ou foi a segunda manifestação em número de mortos, eu acho que isso pouco importa, né? O drama das pessoas não pode ser contabilizado por número de mortos, mas em função das perdas, e famílias inteiras sofreram ali. Essa região vai demorar muito tempo para se recuperar, não tanto só a infraestrutura, mas também, né, o comportamento das pessoas, né, a convivência das pessoas, né, a recuperação das famílias e tudo mais. Então, os deslizamentos, os avanços de encostas, as avalanches, constituem um tema forte e aguardado, então, nas provas do vestibular. Mas por que isso acontece? Estes deslizamentos acompanham a história dos municípios próximos aos relevos mais acidentados, mas eles se intensificaram a partir da década de 60, quando a urbanização também acelerou na região sudeste. Aqui, na tela, você observa uma chamada de jornal de 1985, dando conta do seguinte: a Serra do Mar está desabando. Nessa época, principalmente a poluição na Baixada Santista, causada pela cidade de Cubatão, estava enfraquecendo a vegetação da Serra do Mar. E com as chuvas, os deslizamentos eram enormes. Esse problema, ele ainda continua, mas a poluição foi amenizada com filtros e uma série de situações que foram feitas e políticas, e ocorreram campanhas de reflorestamento de grandes áreas. O medo, o susto, né, levou também as prefeituras, o governo estadual em si, a ser mais exigente com construções e tudo mais. Mas dentro das cidades, né, esse controle acaba sendo uma coisa mais difícil, né? Embora existam regras claras por vários setores, mas a expansão urbana, a ocupação, o desejo de ocupar áreas que ficam próximas às áreas de trabalho, de serviço, levam à intensificação da ocupação desordenada. E aí os desmoronamentos acabam atingindo principalmente populações de menor renda. Nessa região sudeste, serrana, que envolve também parte do sul, envolve também um pouco do nordeste brasileiro, nós devemos deixar claro o seguinte, que os avanços de encosta, os deslizamentos, são favorecidos pela ação humana, mas existe uma condição natural que favorece esta situação também, o relevo acidentado, e observe essa imagem. Os perfis de solo nessa região são assim: você tem uma camada fofa, uma camada, né, de solo rico, muito fina e facilmente ela é carregada de umidade. Logo após vem o chamado regolito, que é aquela camada onde você tem o barro acrescido com um pedaço de rochas e a rocha resistente. Em muitos lugares, veja na próxima imagem, você tem uma situação assim, ó, essa camada fofa, bastante fértil, aí a mistura com rochas e já aparece a rocha mais resistente. Então, a vegetação tem um papel importante aqui, porque a vegetação, ela atravessa suas raízes nessa parte mais fofa e, como verdadeiros pregos, estabiliza essa região. Imagine essa estrutura num relevo bastante acidentado.
Então a vegetação ela tem um caráter de fixar mesmo, de estabilizar. Quando chove, essa região fica altamente encharcada. Então ela já fica instável. Naturalmente ela pode descer, mas se você retira a vegetação, se você faz cortes, isso é favorecido. Este caso aqui, que aconteceu no Rio de Janeiro, na região litorânea de Angra dos Reis, exemplifica bem esta situação. Vejam, a camada fina de solo perdeu a sua estabilidade com os cortes que foram feitos na base para a construção de pousadas, enfim, de residências. Então, foi retirada a parte inferior, foi feito um verdadeiro degrau, que criou instabilidade, e a parte superior, com chuvas torrenciais, ela acabou desmoronando. Nós tivemos o avanço, então, da encosta, do deslizamento. Você deve observar que a própria situação natural, o relevo acidentado e o solo fino, podem criar estas instabilidades. Vamos ver o que já aconteceu numa questão de vestibular. Essa questão apareceu na prova da Universidade Estadual da Paraíba e ela é bastante interessante. É uma questão que eu posso falar para vocês assim, uma questão moderna, uma questão abrangente sobre esse assunto. E é um excelente treino. Então, primeiro observe aí a imagem dessa situação. Você tem uma encosta, né? Você tem uma área de relevo acidentado, com construções visivelmente irregulares, né? Que ali foram estabelecidas. E você observa também os deslizamentos que ocorreram. Vamos nos itens. A figura e seus conhecimentos sobre o tema levam à reflexão de que, em áreas de grande expansão urbana, os problemas erosivos tornam-se uma ameaça à população que vive em habitações urbanas informais, ou seja, improvisadas e inacabadas? Sim. Sim, a falta de planejamento, a condição de baixa renda, né, leva as pessoas a construírem essas habitações em lugares irregulares. Informais, porque elas não são legalizadas, né, elas não têm autorização da prefeitura, não pagam seus devidos impostos e tudo mais, por isso são consideradas informais. Vamos no item 2. Em muitas cidades brasileiras, a expansão avança para terrenos topograficamente mais inclinados e geologicamente instáveis. É o caso de obras efetuadas nas vertentes dos morros, ou seja, em áreas extremamente suscetíveis à erosão pluvial. Sim, né? As pessoas ocupam essas áreas de encosta, acidentadas, e a erosão pluvial, a erosão da chuva, acaba criando ravinas, valas. E também, vocês vejam, encharcando aquele solo fino sobre uma camada rochosa que rapidamente ele escorrega, que facilmente ele escorrega. Terceiro item dessa questão. Na ocupação urbana, nas áreas de risco, as consequências são desastrosas principalmente para a população de baixa renda. O material que escorrega com o deslize de terras provoca o assoreamento dos rios, córregos e bueiros, contribuindo para as enchentes urbanas, catástrofes irreparáveis presentes em muitas cidades brasileiras, como o caso de Angra dos Reis e recentemente nos estados de Pernambuco e Alagoas. Isso. É interessante observarmos, né, que a questão ela coloca assim, né, principalmente a população de baixa renda. Em muitos casos, né, até áreas legalizadas, classe média alta, como foi o caso da região serrana do Rio, também sofreu com os deslizamentos. Também esse item é bacana porque ele segue, né, depois do deslizamento, o material entope rios, bueiros e favorece também as enchentes. E a listinha final de lugares onde isso aconteceu, né? Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas, nós poderíamos incrementá-la, né? Veja, o litoral do Paraná, em Santa Catarina, né, também sofreram com essas manifestações. Então, os 3 itens corretos. Então, nessa listinha, nós temos então como alternativa correta a alternativa E. Então é isso. Revisamos aqui 2 temas importantes. E eu friso isso, né? Temas que aparecem nos programas, mas relacionados a atualidades. Temas que acreditamos mesmo aparecerão nas futuras provas aí do seu vestibular. Então, diante disso, sucesso, bom proveito e faça aí um bom simulado.
chegamos ao fim de mais um dia intenso de super aulas Enem 2011. Não esqueça, nós voltamos em breve aqui na TV Estadão para mais uma sessão de super revisões que acontecem até o dia 16. Eu espero você. Até lá!